Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano Ripley. Eu sou o Marcelo Ash. E eu sou o Fábio Camatari, o 8º passageiro desse bonde espacial. E no episódio de hoje, iremos fazer uma análise sobre os 2 primeiros filmes da franquia Alien. Que é uma franquia criada no final dos anos 70 e que perdura até hoje, entregando alguns filmes meia boca. E conta a história do alien mais bonito da cultura pop. O xenomorfo mais querido da galáxia. Então apertem os cintos e se preparem, pois está começando mais um episódio do Manifesto do Caos. Em uma missão de rotina, a nave espacial Nostromo recebe um misterioso sinal de socorro de um planeta desconhecido. Ao investigar, a tripulação descobre uma nave alienígena abandonada e uma série de ovos estranhos. Quando um dos tripulantes, Kane, é atacado por uma criatura que se prende ao seu rosto, o verdadeiro terror começa. De volta a Nostromo, um alienígena mortal explode do peito de Kane, transformando a nave em um campo de caça. A oficial Ripley luta desesperadamente para sobreviver, enfrentando o predador implacável em uma batalha final que deixará todos sem fôlego. Muito bem, é isso aí, estamos de volta com mais um episódio do Manifesto do Caos, hoje com mais um convidado aí ilustre, nosso querido amigo Fábio Camatari. Se apresenta aí para o ouvinte, Fábio. Então, sou amigo de longa data desses 2 caboclos que estão falando aqui. Eles me chamaram aqui porque eu sou o burguês safado do grupo de WhatsApp, aquele que compra os quadrinhos franceses, né, que europeu e tralalá. Né? Então, lá no grupo eu sou conhecido como o burguês safado porque faz resenha de coisas desse tipo, Chaboté, né? Zidru, Lafebvre, esse tipo de coisa. Ai. Mas assim, a gente é amigo, a gente é mais amigo, acho que eu sou mais amigo deles que até tempo que eu sou irmão da minha irmã. Talvez Cara, o Marcelo se enquadre nisso. Eu acho que sim mesmo. Verdade, cara. Sim. Eu lembro da sua mãe levando a sua irmã pequenininha, te buscar na escola, cara. Lembra? Você morava pertinho da escola. Quer dizer, eu também moro perto, mas nem tanto. A gente fez pré-escola, eu e o Marcelo, a gente fez o uniforme vermelhinho aqui de Mogi Guaçu, pré-escola junto. Pré-escola, nossa, pré-escola até o oitavo ano, né, cara? Até o 8º ano do ensino fundamental, e aí a gente foi tipo meio intercalando hora na mesma sala, hora não, mas até o 8º. Caramba. Porque não dá pra deixar esses caras juntos, né, muito tempo, tem que ficar separado. Pô, a gente brinca, mas a gente não dava muito trabalho na escola, tinha aluno pior que nós, cara, a gente era de boa até. Sim, a gente era da banda CDF não, eu não era tão CDF, não. Você era bem mais que eu, mas eu não era dos bagunceiros também, não. Eu não tinha como ser CDF, né, cara? Eu era muito grande, eu era meio desengonçado, você não tinha cara de CDF. Nem de nerd, né? Uma vez quase briguei com o William por causa desse negócio de nerd. Vocês realmente se consideram nerds, eu acho legal isso. Mas eu não tenho esse perfil, cara. Eu até gostaria de ter, mas não tenho. A nerd tá xingando eu aqui já. Mas não, esse perfil nerd é novo. É novo. Antigamente era o CDF, novo. era o CDF. Era o CDF, exatamente. Tem um pouco isso, né? Bom. esse auge, esse glamour que hoje carrega o nerd, antigamente não existia, cara. Inclusive, a gente pode fazer um podcast falando sobre esse glamour nerd hoje em dia, né? A glamourização do nerd, né? Que antigamente não era. Antigamente era vergonhoso ser nerd. Era xingamento, CDF, 4 olhos. Olha, eu vou mais longe, hein?
Tá quase virando a chave e voltando a ser xingamento de novo. Porque tem umas nerdolas aí que suja a água, hein? Suja bem a água. Ô, Isso é verdade mesmo. melhor o estereótipo antigo do que o estereótipo novo, se for pensar bem. A Isso é gente podia fazer verdade. um podcast do tipo, né, dos nerds contra-atacam de Big Bang Theory, né? É A verdade. modificação do perfil nerd. Já dizia a música dos Seminovos, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Exatamente. Nossa, bem Isso, lembrado. Bem é isso lembrado. mesmo. Bom, mas eu vou fechar esse parênteses porque eu estava me apresentando. Não estava contando histórias do passado. Com licença. Muito obrigado. Ai, ai. Bom, eu trabalho na indústria, né? Então, faço caixinhas como o nosso amigo Locke, do Lost. E, em paralelo, também sou professor, assim como meus nobres colegas de banca. Não sou bacharel como eles, mas dou aula de gestão de projetos. Eu sou gerente de projetos. Dou aula na Unicamp uma vez por semana em alguns bimestres aí, da pós-graduação. Mas também sou da época de fanzine. Então o Zine Acesso nasceu lá atrás, na década de 90, quando não existia internet, em publicações de papel, que a gente colocava na banca do nosso amigo Fernando. Um abraço, Fernando, um beijo no coração. E a gente escrevia matérias lá, eu era um dos redatores de quadrinhos que falava da Marvel. Eu queria falar sempre de Hulk, na verdade é isso, que é o meu personagem preferido da Marvel. Né? Se deixasse, era sempre a coluna dele. E disso a gente migrou para o Zine Acesso Online, e hoje eu continuo com o meu fanzine. O fanzine, para não dar briga de direitos autorais, eu tirei o Zine Acesso e fiquei solo com o fanzine.com.br, onde lá eu gravei, sei lá, acho que 100 edições do podcast do fanzine, que também trata só de quadrinhos e alguns filmes e séries. E é isso. Hoje, uma marcha um pouco mais lenta na produção de conteúdo. Passei a escrever livro. Tá saindo do forno o 5º livro, mas na hora do jabá, no final do programa, eu posso contar do que é. Boa. Só lembrando, né, ô Fábio, que o podcast do fanzine.com.br, eu também tive algumas participações lá, a gente fez alguns projetos junto lá que foram bem legais, assim, né? Antes era meu patrão lá. Agora, assina minha CLT aqui, vá. E é isso, né? E então hoje nós convidamos o Fábio aí, justamente porque hoje nós vamos falar sobre não a franquia toda, porque a franquia toda é muito grande para se falar em apenas um episódio de podcast, mas nós vamos falar de 2 filmes dessa franquia que são os 2 primeiros filmes da franquia Aliens, né? Alien, na verdade, né? Porque o primeiro chama Alien, o oitavo passageiro, e o segundo Aliens, no plural, porque aí tem vários aliens. Ficou claro. É por isso. Posso fazer um Né? disclaimer antes? Claro. Manda bala. É o seguinte, eu agradeci muito o convite do Luciano para participar desse episódio, que vai tratar do filme que eu mais tenho cagaço, morro de medo de Alien. Eu não assisti muitas vezes Alien. Olha, tenho pavor, eu sou cagão mesmo, perdoe meu francês, mas, né, se quiser bipa isso depois, mas eu morro de medo de Alien. Eu assisti acho que uma ou 2 vezes, o segundo no máximo 2 também, e não voltei nos últimos 30 anos a ver. Então vai ser tudo de cabeça que eu vou De falar. memória. Exatamente. Mas não esquenta a cabeça porque a gente acaba não entrando tanto assim no filme, nas obras que a gente costuma falar, a gente não costuma contar a obra do começo ao fim. A gente vai falando alguns peças que são mais interessantes para nossa análise aí. E só lembrando, né, o ouvinte aí, que dessa vez não dá pra falar que vai ter spoiler. Lógico que vai ter spoiler, né? Só O filme, faltava alguém reclamar de spoiler. o filme da década de 80. Se você tava numa caverna e não viu Alien ainda, desculpa, vai ter spoiler, né? Desculpe, você está errado. Você está errado. É um filme que é um clássico aí do terror espacial e que todo mundo já viu. Então, vai ter spoiler sim. Mas é que eu tava falando, não fiquem despreocupados, a gente não vai contar o filme também do começo ao fim, não é isso a intenção. A intenção é fazer uma análise, inclusive, das partes que a gente acha mais relevante aí. Beleza?
Ô Marcelo, aproveitando então, traz a ficha técnica aí dos filmes aí pra gente, né? São os filmes. O primeiro filme que a gente vai, né, discorrer um pouco sobre aqui é o Alien, o Oitavo Passageiro, o filme de 1979. O filme recente, é só um ano mais novo do que eu, então é bem novo. Título, Alien. Diretor do primeiro filme, Ridley Scott. E aí tem uma referência interessante a se fazer, é que os efeitos especiais ali, o Giggers, que é o criador do Xenomorfo, ele é um artista plástico que foi incorporado aí na produção do primeiro filme, dos primeiros filmes, né, principalmente dos 2 primeiros filmes, por conta do produtor ter gostado de uma exposição que ele fez e se inspirou nas obras dele para fazer o Xenomorfo, e ele foi um dos criadores do perfil do Xenomorfo. Então, H.R. Giggers, se quiser pesquisar, interessante, obra extremamente interessante. É o filme da Fox, o lançamento dele foi 25 de maio de 79, duração do filme 117 minutos, orçamento aproximado 11 milhões, bilheteria mundial 106 milhões, um grande sucesso na época. Então aqui falamos um pouco sobre o primeiro filme. O segundo filme, Aliens, O Resgate, já é 7 anos depois, 1986. Título original Aliens, como nós falamos. O James Cameron é o diretor, não volta aqui então o Ridley Scott. Design de produção agora e os efeitos especiais já muda um pouco da primeira. É o Peter Lamont que ensina o design de produção, e efeitos especiais é o Stan Winston, que cria também um outro personagem icônico, que é a rainha Alien. O segundo filme também é da produtora e do estúdio Century Fox. Lançamento 18 de julho de 86. Versão original que foi para o cinema, 137 minutos. Versão do diretor, 154 minutos. Um custo de produção um pouco maior que o do primeiro, 18 milhões. Só que a bilheteria mundial também bem maior que a do primeiro, 183 milhões. É isso, Marcelo. Então essa é a ficha técnica aí que você trouxe pra gente. Então são 2 filmes, um de 79 e outro de 86. Uma diferença de 7 anos aí de um pro outro. Foram 2 grandes sucessos de bilheteria nos anos 80. E aí a história basicamente é o quê? É um terror espacial, né? Que inspirou várias outras obras depois aí. E o primeiro filme, o Alien, fazendo um contexto rápido aqui, é uma nave chamada Nostromo, que é uma espécie de um cargueiro, né? Uma tripulação que aparentemente está explorando planetas, tirando recursos de outros planetas e trazendo para a Terra. Então é um filme que se passa num futuro aí, e que o ser humano ele conquistou o espaço, né? E ele está explorando realmente os recursos aí, minérios, etc., de outros planetas aí. É uma nave com 7 tripulantes, né? Uma nave que é da empresa Weyland-Yutani, que é essa empresa que faz justamente essa exploração espacial, né? E aí vai contar a história de um determinado momento que eles estão voltando de uma dessas explorações e eles escutam um pedido de socorro num planeta desconhecido. Eles pousam para ver o que está acontecendo nesse planeta, e ali eles têm o primeiro contato então com a espécie do xenomorfo, que é o Alien, né? E aí um deles é infectado, volta para a nave, até então é uma espécie desconhecida, eles não sabem o que está havendo ali, o que está acontecendo, e o filme passa a se decorrer, a história, né, o enredo do filme acontece a partir desse momento, então, dessa infecção aí, não é bem uma infecção, mas é um contato ali que tem com o Alien, e aí eles acabam trazendo, então, uma dessas criaturas para dentro da Nostromo, né? E aí por isso é o título brasileiro aqui do filme, é O Oitavo Passageiro, porque se torna mais um passageiro. Eles tinham 7 tripulantes, o Alien acaba sendo o 8º passageiro aí. E, enfim, e tem todo um desenvolvimento a partir desse momento aí, tá? O segundo filme, só lembrando então, fazendo uma sinopse rápida aqui também, ele acontece 53 ou 54 anos depois do primeiro. A Ripley, então, que é a personagem principal lá, vivida pela Sigourney Weaver, ela é a única sobrevivente do primeiro filme, tá perdida no espaço,
E aí ela fica lá numa câmara que meio que dormindo, esperando alguém encontrar ela, e ela é resgatada 53 ou 54 anos depois, não 57. lembro. 57, desculpa, 57 57. anos após, então, os acontecimentos do primeiro filme. E aí tem todo um desenrolar do que aconteceu e etc. Então, e aí aquele primeiro planeta desconhecido em que eles foram fazer um resgate, esse planeta depois ele é agora, então 57 anos depois ele é habitado, existem 107 famílias de colonos lá. E aí, quando a Ripley fica sabendo disso, ela fala: mas lá é onde vivia a espécie que nós encontramos, uma espécie assassina, vocês não podem fazer isso, etc. E aí ela é convidada pela empresa Weyland-Yutani para voltar lá como uma consultora, só que dessa vez eles vão para fazer um resgate desses colonos que perderam comunicação, né, com a empresa lá, com a Terra. Então eles vão voltar lá nesse planeta agora para ver o que aconteceu. Então a Ripley ela acaba voltando acompanhada do exército, enfim, dos fuzileiros navais lá, que eram homens preparados para justamente enfrentar aquela situação lá. E chegando lá, ela encontra, lógico, os aliens novamente lá, e aí a história se desenrola a partir disso daí também. Um resumo rápido aqui do que acontece, beleza? Vamos lá, o Fábio, eu sei que faz tempo que você assistiu os filmes e tal, não sei o quê, mas aí você já deu também uma prévia aí de que você tem medo do Aliens. Você tem mais medo do primeiro filme ou do segundo filme? Olha, eu acho que o primeiro choca mais. Quando você vê a primeira vez o xenomorfo lá, né, o filhote xenomorfo saindo do peito do cara, ou aquele face hug, abraçando a face de alguém e fazendo sei lá o que dentro da boca, dos nariz daquela pessoa, isso causa alguns pesadelos, né? Porque se você pensa assim, eu sou nascido em 78 igual a Marcelo, devia ter, né, uma época que sessão da tarde passava qualquer coisa, né? Inclusive Alien, então você via, sei lá, com 6, 7 anos de idade, isso acontecendo na sua frente sem entender nada. Então isso causa um choque. Sim, pode traumatizar? Talvez. Causa um choque? Sim. Pode traumatizar? Com certeza. Com certeza. Né? Então, assim, fomos forjados nos anos 80, então a gente conta muita coisa. Mas, assim, eu acho que o primeiro, ele traz... se você... como é que fala? Posicionar Alien no meio da cultura pop que está acontecendo ali, né? Um ano antes, um pouco mais de um ano antes, a gente veio de Star Wars. Então, o espaço passou a ser explorado de uma outra maneira, né? Não contando como chegamos no espaço, mas as pessoas já estão lá. E aí você vem de Star Wars, que vem de uma pegada, né, space opera, e aí vai pro terror, e aí entra num terror até gore, né? Com esse tipo de violação, digamos assim, de corpos, faz sentido com a época do cinema que a gente está, né? Fim dos anos 70 e início dos anos 80, e também com um nível de ficção, e ele vem quebrar, ele vem dar esse choque de realidade, né? Esse choque ficcional com aquilo que a gente estava vendo naquela época, né? Tanto que o outro Alien, não quero adiantar isso, mas o outro Alien, 6 anos depois, ele bebe de fontes dos filmes dos anos 80 que saíram ali perto, né? Mas esse Alien 1, para mim, eu acho que é o que marca. E outra, efeito prático, não adianta. Ele entra num vale de estranheza pra gente, que até mesmo hoje, se você vê um filme atual com efeitos práticos, você tem uma sensação mais realista do que, por melhor que seja o efeito especial. Então você junta isso com algo inédito. No momento que você está vindo assim, tô vindo de uma produções mais light, de repente levar uma pancada dessa, eu acho que o primeiro. O primeiro eu também acho que é mais assustador. E você, Marcelo, você acha o primeiro filme mais assustador do que o segundo? Eu tô fazendo essa pergunta, mas eu acho que ela é meio óbvia até, porque eu acho que o primeiro filme ele realmente é um terror espacial. O segundo filme, eu não sei se é porque a gente já acostumou a ver o Alien, a criatura,
né, no primeiro filme, e aí ele aparece no segundo, então já não é isso que o Fábio falou, uma surpresa, mas eu tendo a crer que até o gênero é diferente, né? O que você acha? Não, o gênero mas o Fábio toca num ponto muito bom. O Alien, ele vem na pegada de ficção científica barra terror explicitamente, né? Você tem ali nuances de até na prévia que a gente estava fazendo ali, a gente brincou, eu brinquei, né, da comparação com o Star Trek, né, da nave ali, né? Então o capitão tinha o Configuração dos tripulantes ali, né? As graduações, as responsabilidades. Isso era muito parecido ali com essas space operas e principalmente com essa questão de ficção científica. E quando aparece o xenomorfo, muito bem pontuado pela questão da surpresa, pela questão dos efeitos práticos, você tem ali uma ideia de um filme de terror. Vamos fazer um comparativo com outro personagem feito com efeito prático, outra marco do cinema ali de efeito prático de terror também é a Mosca, muito parecido, não é parecido, mas tem o mesmo peso ali de medo, né, da questão do efeito prático. Tudo bem que um envelheceu não tão bem quanto o outro, mas eu consigo traçar esse paralelo. Já no segundo, até por conta de ser em 86 e ser o diretor já ter mudado, né, ter saído do Ridley Scott e ser o James Cameron, ele já vai ali na pegada da filmografia do James Cameron. Quer dizer, tudo bem que ele tá começando ali, né? Mas ele já tinha acabado de fazer Exterminador do Futuro 1, né? 1984. Em 86, não é dele, mas você tem o Rambo, né? 85, o First Blood parte 2, né? Que é o Rambo 2, a missão, né? Rambo 2, isso, exatamente. O Rambo 2, 85. Então, eu tô querendo dizer que ali tem as pegadas dos Predador, é mais ou menos dessa época também. Tem essa pegada dos filmes de brucutu, né? Então, tem muito do cinema brucutu no Aliens, né? O Resgate. Não que isso deixe o filme menos qualificado, mas ele muda, dá pra perceber bem essa mudança de viés, né? Ele é muito mais parecido com o Predador, né? Nessa questão de ter o herói de ação, né? Tudo bem que a Ripley já é uma heroína de ação no primeiro também. Só que ali ela tem um pouco do... O pessoal que é fã da Ripley pode ficar bravo comigo agora, mas vamos lá. Ela tem um pouco ali da Final Girls, né? Dos filmes de Slash também ali, né? Apesar de não ser, né? Dá pra fazer um paralelo com ela com a da hora com a do Michael Myers. E aí já no segundo ela já vira ela já fica mais porradeira, né? O cartaz do Aliens, né? Do 2, Sim, ela na pose do Rambo, ela com uma metranca na cintura. bem lembrado. Bem A lembrado. menina no E a colo, né? arma? A menina no E colo. E a no arma colo. improvisada? E a arma improvisada dela, que lança chamas com a metralhadora também. Tem essa também, puta. Tem várias coisas dessa linha aí. Marcelo, você falou um negócio bacana, que assim, eu gosto bastante da Ellen, apesar de eu ter medo de aliens, eu gosto muito da Ellen Ripley. Tanto que quando a gente cria, no meu trabalho, quando a gente precisa criar no sistema usuários fake, né? Tipo, um nome fictício para simular um usuário, Ellen Ripley é um dos nomes que eu uso bastante. Boa. Né? Dr. Brown, Ellen Ripley, Frodo Bolseiro, essa turma. Então, ela hoje ainda estava usando o nome dela aqui para testar algumas coisas. Ela é interessante que você falou do primeiro, é uma construção. Apesar de não ter sido planejado o segundo, vamos fazer uma trilogia, ou sei lá, né? O primeiro traz um arco mais de construção. Ela fica fodona no final. Exato. O ambiente vai lapidando, forjando ela, né? Uhum. Ali para chegar naquela construção final dela. No 2, ela já é full power. Ela fala assim, já me descongelou e já vou sair arregaçando. Sim, e ela tem e já vai essa pegada no segundo. Óbvio, ela traz o background do primeiro filme e traz uma outra questão, né? Ela teve uma filha, que nesse período que ela ficou 57 anos congelada, na versão original quase não se toca muito no assunto. Mas na versão do diretor, o papel da filha tem um pouco de importância. Então, meio que é alguém que já perdeu tudo, né? Ela tá ali, ela
ela já entra pra ser foda mesmo. Pô, já não tem mais nada a perder, né? Então, a filha faz toda a diferença, eu também acho, só que assim, isso que vocês falaram eu também concordo, o primeiro filme ele vem mais na pegada do terror, até por causa do diretor, que é o Ridley Scott, é um filme um terror espacial, concordo muito com o que o Fábio falou, que a gente tá saindo do Star Wars e tá vindo para um terror agora, né, então, tipo, o ser humano ele não tá descobrindo o espaço, ele já tá no espaço, e isso é legal pra caramba. Só que a gente vê a mudança pro segundo filme por causa do diretor, que é isso que vocês falaram, cara. O cara é o cara do Exterminador 1, do Exterminador 2, do True Lies. Como é que é o nome em português? Eu nunca lembro O o nome. Segredo do Abismo, True Lies, Segredo que do é o True Lies mesmo. Abismo. É True Lies True mesmo, né? Lies, esse ele True não, Lies. não traduz. Então, tipo assim, ele traz uma pegada justamente disso aí, dos anos 80. E aí eu entendo essa Ripley já chegando no segundo filme fodona. Mas é muito dessa construção realmente que tem no primeiro filme, que isso aí é mão do Ridley Scott, porque ela não era fodona. Ela é mais uma. Tanto que ela não é nem a primeira na cadeia de comando lá, né? A gente tem lá o Dallas, que é o primeiro, a gente tem o Ash, que é o engenheiro lá por parte das tecnologias, e ela não tá, na cadeia de comando, sei lá, ela é a terceira, acho, na cadeia de comando. Ela não é a fodona. Lembrando que a gente tá falando também de anos 80 e que não era muito comum a gente ter mulheres nesse papel de fodona, né? A gente vai começar justamente com o James Cameron, né? Que a gente até num outro podcast, eu e o Marcelo até comentamos, que é no Exterminador, A né? Sarah Connor. A Sarah Connor, e depois a gente tem também a Ripley agora, né? Nesse daí. Então, assim, na verdade, o Exterminador também vai fazer. A Sarah Connor também vai ter a mesmo arco de evolução, eu acho. No primeiro filme, ela é meio, não vou dizer irrelevante, mas ela também não é a fodona. E a partir do Exterminador 2 que ela passa a ser a fodona também. Muito por causa do primeiro arco dela, do primeiro filme. E a Ripley é a mesma coisa, né? Tanto é que no primeiro filme ela chora, ela apanha. Se não fosse a tripulação dela ali, segurar o Ash ali, ela com certeza teria morrido, Sim. né? Então ela não vem nesse papel de fodona. Já no Aliens, bem lembrado, o pôster, caramba, é a Ripley, é a Ellen Ripley de Rambo, né, mano? Segurando a mina no colo, a menininha no colo e com a metralhadora. Aham. E aí, assim, essa construção que você falou, que ela já perdeu tudo e que ela tá trazendo tipo assim, ela vê na menininha ali a filha dela perdida. Essa construção também é muito legal de se ver no segundo filme. E eu acho que agrega muito esse papel dela de fodona, porque naquele momento que a menina cai na roldana lá, que eles estão quase fugindo e a menina cai, e ela vai, salva o Hicks lá, põe ele dentro da nave, e ela fala pro Bishop: ó, você fica aqui e me espera porque eu vou lá resgatar a menininha. É por causa disso aí que você falou, Marcelo, é o desespero, já bateu o desespero, eu já não tenho mais nada na minha vida. Eu perdi a minha filha porque eu fiquei 57 anos congelada e quando eu me resgataram, minha filha morreu de velhice, beleza. Mas eu não tenho mais minha filha. E eu achei a minha filha agora nessa menininha, tanto que a menininha chama ela de mamãe, porque a menininha também perdeu a família, e etc, tal. Então faz todo o contexto ali de ligação entre mãe e filha. E aí você tem a parte fodona da filha, da mãe, desculpa, da mãe do buscar a filha no momento de necessidade ali. E aí tem um outro detalhe também no Aliens que eu acho interessante, que é esse papel feminino, porque é quando a Ripley ela encontra o Alien rainha, né? Porque também existe ali um papel de maternidade, e entre as duas, entre a Ripley e a Alien, porque quando ela tá fugindo, que ela chega no meio dos ovos, lá, que ela se depara com a rainha botando os ovos lá e tal, e ela fala, caramba, mano, e agora? Tipo, ferrou, né? Que ela vê a Alien rainha, e a Alien rainha, e vem surgindo dois aliens. O que ela faz? Ela pega o lança-chamas e dá um disparo de chamas, tipo, joga fogo, tentando dizer assim, ó, vou queimar todos os ovos aqui. E aí a Alien, também no sentimento de maternidade, olha para os outros aliens e eles recuam, né? Então, tipo assim, existe uma trégua só no olhar. Essa cena é muito legal porque ela é desenvolvida toda só no olhar ali de uma criatura
né? Que não é nem computadorizada na época, porque o recurso de computação gráfica era bem pobre ainda, né? Com a atriz ali, a Sigourney Weaver. Então, assim, é essa questão da maternidade que eu acho que transforma a Ripley na personagem fodona que ela é ali. Não sei se vocês concordam com o que eu tô falando. Cara, eu concordo e eu só me faz pensar que o James Cameron é um safado. Por quê? Olha só, o James Cameron fez o Exterminador 1 em 84, já de olho, né, já conversando com o Ridley Scott lá de 79. Aí, o que acontece? Ele faz uma Sarah Connor tipo Ellen Ripley do primeiro filme. Aí ele dirige Aliens em 86 e Exterminador 2 em 91. Ou seja, ele vai fazendo o copy-paste Sim. da personagem e ele é tão safado que no Terminator 2 ele põe um John Connor no papel da menininha também. O Luciano foi comentando e realmente é bem isso. A Sarah Connor do Exterminador 1 é realmente a Ripley, né? A questão do crescimento do personagem. É isso aí. Vocês mataram a charada. Ficaria legal um crossover das duas, hein? Já pensou? Caralho, hein? Ia ser bom, hein? No Mortal Kombat? Podia ser. Não, ainda podia ser a outra também lá do Jamie Lee Curtis também. Fazer uma participação, fica legal. Fica a dica pro André Ribeiro. André Ribeiro, você tá escutando a gente? Por favor, faz um desenho. Sarah Connor versus Ellen Ripley, cenário Mortal Kombat, por favor. Com cadeiras. Com cadeira. Vamos lá. Ô Marcelo, fala pra mim. Assim, a verdade, a questão do podcast aqui, ela é um pouco mais funda do que analisar a personagem da Ripley ou a personagem da Sarah Connor, né? A gente quer mais falar sobre a estrutura da corporação Weyland-Yutani. A gente quer falar sobre essa estrutura, né, da corporação. A gente vê ali, principalmente, não só no primeiro filme, o segundo, por ele ser mais ação, a gente vê essa estrutura mais fomentada no começo do filme ali. Mas no primeiro filme, ela é bem latente ali o tempo todo, né? Eles estão trabalhando, recolhendo recursos de outros planetas, e aí, assim, por causa de um interesse dessa corporação, eles acabam pousando num planeta lá para fazer um resgate. E aí, a partir daí, a gente começa a ver, então, alguns desenvolvimentos, principalmente entre o Android ali, o primeiro, né? O Android é o Ash, já demonstrando algumas coisas ali, algumas cenas que você fica meio, caramba, mano, mesmo que a gente já assistiu, a gente já sabia, claro, mas quem assistiu pela primeira vez já começa a ver algumas dificuldades, que o Ash, ele impõe algumas dificuldades para a tripulação ali, né? Como você vê essa relação de trabalho, Marcelo, entre a corporação, o Weyland-Yutani e os 7 tripulantes ali da Nostromo? É interessante, Luciano, que nós comentamos, vamos voltar um pouco numa questão de distopia que nós falamos nas dois últimos podcasts, tanto do Superman quanto das Tartarugas Ninja, né? As ficções científicas, raramente elas querem adivinhar o futuro, né? Elas extrapolam o presente. Estamos falando do filme de 79. E começando não, né? Você tem despontando grandes corporações dominando intermercados, né? Fora das fronteiras. Aí temos um burguês safado que pode explicar disso melhor também. Trabalha numa grande corporação. Agora a gente não podemos falar que a gente é funcionário público, então pode falar que ele trabalha em grande corporação. Já tive tempo Aliás, de fazer. Marcelo, quem diria que no futuro as grandes corporações iam tentar sobrepor a soberania dos países, né? Né? Nós falamos isso aí, né? Beijo aí, Elon Musk. Vai, Elon Musk. Pau no Então, quem diria? Quem diria? Mas é isso, as questões de quando você pega uma ficção científica como Alien, como Robocop mesmo, várias outras nessa linha, Overhoven daria um outro bom podcast só das obras dele, eles estão extrapolando realidades que eles estão vendo ali. Pode ser que no primeiro, como a gente sempre fala, no primeiro texto isso não esteja presente, mas no subtexto é bem claro que ali é a corporação pouco se lixando com os 7 passageiros que estão lá. O importante é o lucro que eles vão trazer, né? A forma de relação de trabalho é a mais cruel possível, né? Eles são tripulantes que vão para uma missão
inóspita, né? E aí no começo o Fábio foi interessante aquele comentário que a Ripley é uma caminhoneira, né? É bem isso mesmo, caminhoneira espacial, uns 7 caminhoneiros ali. E o importante ali, tanto que tem outra coisa que é interessante, né? O Ash, eles não sabem que esse personagem, né, é um robô, é um androide, né? Tem isso também, Eles né? não sabem, não sabem. Ele é até mais frágil que os outros ali, tudo. E aí depois. E ele é o infiltrado da corporação para que a missão não fosse o que os outros 6 tripulantes soubessem, né? Fosse além disso. Então, quer dizer, além de tudo, você tem a enganação dos trabalhadores ali, né? Dos tripulantes ali, para que eles assumissem um risco além do que era o previsto, né? Não, mas você enxerga dessa maneira, ô Marcelo, que tipo assim, ó, você enxerga que no filme a corporação ela já sabia da existência de Sim, uma forma de vida em outro planeta e ela faz tudo de caso pensado? Ou você acha. Porque eu não entendo assim, cara. Eu entendo que o sério. Ash, ele. Não, eu entendo que o Ash, ele está ali como um funcionário. Ele é da empresa, ele é um ciborgue, ele é da empresa, ele tá ali, mas como um funcionário. Mas ele é tipo assim, ele é o botão de emergência. Ah, deu algum problema, o Ash tá lá pra resolver. Ele é o cara de Tá, confiança, ele é o braço entendi. direito. Então, tipo Uhum. assim, eu entendo que quando eles pousam no planeta lá, não é algo de caso pensado, cara. Pelo menos eu O- não percebo dessa Então, forma. no segundo é claro que é, né? Que Ah, não, tem uma sim, coisa, né? segundo Mas, sim, é. mas vamos voltar no primeiro. Vamos voltar no primeiro. Eu entendo o seguinte: eles não. Eu acho que é óbvio que eles não teriam a ideia do que eles estavam enfrentando. Mas que a equipe foi mandada para fazer uma coisa do qual os 6 tripulantes originais, sem contar o Ash, que a missão era além do que eles estavam pensando, eu já interpreto dessa forma. É. É, Você acha que é tipo o descobrimento do Brasil? pode ser, um bom conceito, né, da exploração né, ali é a questão da exploração a ideia do conceito do trabalhador descartável mesmo ali, né? Eles vão pela missão, né? Você tem um comandante que é um fantoche e tem um cara que é o a sua metáfora de botão de emergência é boa, né, que é o botão de emergência, que é o Ash, mas ele tá cumprindo ordens que estão além do que os outros seis sabem. Extrapola o fato deles encontrarem uma forma de vida além da humanoide, né? Aham. Do ser humano, né? Mas que a ideia já era explorar algo do qual os outros 6 poderiam ser. Se corresse tudo bem e eles voltassem, ok, né? Mas se também não voltasse só o Ash, que já era uma inteligência artificial, não tem problema nenhum, né? Inclusive tem várias coisas no filme que você pode analisar como metáfora, né? O sono lá do criogênio, que seria a alienação dos trabalhadores, tem um N leques aí para você fazer esse paralelo no primeiro. O segundo, depois que a gente pode entrar nisso, mas só fazer só dar um pique nele lá. O segundo vai para uma outra linha. O segundo é a questão da militarização, né? É Que aí isso. É. mas esse primeiro tem essa questão aí da exploração. É, um mundo novo, e esse parâmetro que você fez com as grandes navegações é muito bom, né? Você está indo para um lugar novo onde alguns sabem ou imaginam o que pode estar no final dessa viagem, mas a maioria está indo lá como massa de manobra, simples massa de manobra. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que eles não sabiam o que encontrar no destino. Porém, o Ash, ele é um androide, é um sintozoide, é um robô, seja o que for. Então, ele age com programação. Então, a programação dele, estava lembrando aqui, estava lendo também um pouco do roteiro. É interessante que durante o filme
cria condições, a partir do momento que ele detecta aquela forma de vida diferente e o potencial dela, ele cria condições na nave, tipo, estimula os outros caras a não seguirem as orientações da Ripley, ele vai causando situações para que aquela tripulação seja um veículo, né, seja um meio de se manter essa amostra desse novo ser vivo, para ser usado, sei lá, como o quê, mas como arma, como poderia ser no segundo, mas ele tem uma programação que eu acredito que, lendo de novo, né, o roteiro, o resumo do roteiro, encontrou algo novo, garanta as condições para trazer esse algo novo. E aí, como uma inteligência artificial da época, ele foi criando condições, né, para cumprir esse protocolo, né? Protocolo inicial, vamos explorar. Achou um lugar? Beleza, tá tudo certo. Ninguém vai saber que ele era... que tinha outras linhas de protocolo. Não, encontrou algo novo que pode ser usado, enfim, alguma forma de vida nova, garanta o retorno dessa forma de vida nova para ser estudada. E aí eu acho que por isso que ele cria situações meio que como um vilão à parte do filme, para trazer, para garantir que chegue, né, que tenha um xenomorfo vivo ali para estudo, ou sei lá o quê. Eu também eu entendo mais dessa forma também, que ele é programado para garantir. É assim, ó, vamos explorar, vamos lá pegar tal coisa. E se no meio do caminho aparecer uma forma de vida nova, se aparecer uma oportunidade para a corporação, né, seja uma forma de vida, ou seja o minério novo, ou seja qualquer coisa, o Android ele tem a função, porque ele é o braço direito ali, ele é o homem de confiança da corporação dentro da nave ali, né? Então ele vai acionar os protocolos dele para garantir o retorno desse achado para a empresa, né? Para não ser roubado, extraviado, enfim, qualquer outra coisa que aconteça. Até o exemplo da história do Brasil ajuda a corroborar com isso, porque as navegações não saíram para descobrir o Brasil, saíram para Índias. A missão era Índias, né? Agora, se você topar com alguma coisa diferente no meio do caminho, né? Vamos aproveitar, colonizar. Garanta a coroa portuguesa ali, né? Sim. Eu entendo. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer, e eu concordo com isso. Eu quero dizer o seguinte: eu penso. Eu vou fazer de novo paralelo com as grandes navegações. Quando se fala de Caminho das Índias, já se sabia que eles não iam para as Índias. Né? É nesse sentido que eu quero dizer. Eles não sabiam que iriam encontrar alguma coisa, mas aí vai no que vocês disseram. Encontrando, o Ash era o responsável para que faça o possível para que isso volte. Inclusive, se precisar matar os 6, sem problema. Tá na conta, tá no pacote. É nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Mas acho que nisso a gente concorda bastante. Às vezes a gente só às vezes muda na questão do foco. Eu acho que ela já mandou essa missão sabendo de alguma coisa, entendeu? Além da missão inicial. É provável. Não muda muito. Também não mas muda, não muda muito o enredo, né? Não deixa de ser a questão ali, né? Isso é um roteiro de ouro, né? Você não precisa dizer. Você deixa pra gente discutir. Uhum. Será que eles sabiam ou não sabiam? Pro enredo do filme, pegar na sua mão, né? Exatamente. Não importa, deixa você pensar nisso. E isso é legal que tá no começo, não tá no final, né? Às vezes deixam um final aberto, aqui eles deixam um começo aberto. Por que caramba, né? Exato. Não, e aí você vê que, né, esse filme aí é no nível de Thor Ragnarok e Wolverine e Deadpool, basicamente. Pois até não muda pra rede. Olha, os senhores da bancada não têm envergadura moral, não têm estofo para falar mal de Thor Ragnarok na minha frente. Vocês não têm estofo para arranhar a superfície de Thor Ragnarok. Cara, eu não podia passar sem dar essa cutucada, eu não ia ter como passar. Voltando, que nem a gente sempre fala, né, Marcelo? A gente falou, acho que também no último episódio aí, que a gente tá fazendo esse paralelo com as grandes navegações, cara. E é aquilo que a gente falou, né? Que independente
do tempo, se ele é no passado ou se ele é no futuro, a gente acaba sempre falando da atualidade, né? Porque tanto lá no passado, na exploração, né, do descobrimento, nas grandes navegações, quanto no Alien, que é uma história fictícia, claro, mas no futuro, e tá tendo essa exploração, a gente tem também hoje, né, as grandes empresas aí que utilizam, as grandes corporações que utilizam dessa metodologia, né, de ter funcionários descartáveis, por mais que eles maqueiem ali, acabem chamando os funcionários de colaboradores agora, né? É, tentando maquiar essa superioridade da corporação, né? Os interesses da corporação em cima dos interesses dos funcionários, né? Mas a gente sabe que ainda hoje é desse jeito, que hoje é desse jeito também. Então, assim, tanto faz se é no passado ou no futuro, né, cara? A gente tá sempre debatendo os mesmos assuntos aí, né? Mais pra frente eu vou falar de uma outra empresa aqui, que é atual, inclusive, mas eu acho que faz mais relação com o segundo filme. Mas eu vou falar mais na frente. Só agora eu queria falar pro Fábio, fazer uma pergunta pro Fábio. O Fábio que vive flertando com a inteligência artificial, né? Que Ele. delícia. Ô, Fábio, você já falou um pouquinho aí sobre as condições do Ash, né? Mas você acha que o filme funcionaria da mesma forma se fosse um ser humano no lugar de um ciborgue ali? Você acha que o ciborgue traz toda essa figura de alguém confiável, né? Você acha que o ser humano ele não seria confiável? E também o Cyborg, ele poderia também ter uma outra noção, porque no segundo filme a gente vê que ele faz o Bishop. Ele fala, inclusive, você teve uma traição lá de um ciborgue. Ele fala o modelo, tal, não sei o quê. Mas esse modelo foi descontinuado porque ele não era confiável. Agora, o de agora é confiável pra caramba, tal. Como Uhum. você interpreta essa inteligência artificial no filme com relação aos dias atuais? Você vê segurança hoje na inteligência artificial hoje para deixar tipo uma corporação deixar os segredos de uma corporação nas mãos de uma inteligência artificial, como foi aí no filme? Bom, é o seguinte, se a gente pegar o recorte da época, a gente pensar que teve Blade Runner, teve algumas coisas, algumas obras que também tentaram abordar isso, tem duas características que não é que eu vou dizer que traz confiança no recorte da época. Basicamente, os autômatos, seja eles, né, o Android, o Sintozoide, ou seja lá o que for na época, dependendo do filme, caracterize, a falta de emoção e o desprovimento de ganância. Porque a falta de emoção pode prejudicar o juízo, né, a tomada de decisão que nos afeta nas tomadas de decisões. Então, poxa, eu vou pôr a missão em risco porque vou privilegiar uma vida humana. Não, a missão é essa, a falta de emoção vai fazê-lo cumprir isso. E uma coisa que eu gosto de relacionar é a falta de ganância, porque também não tem uma expectativa, não uma ganância para corromper o Android nesse caso, porque ele tem uma programação, né? Corromper no sentido, ele pode ser corrompido como um programa, né? Mas não corrompido em termos de juízo também. Então, ele não seria capaz de tomar uma decisão em desfavor da corporação, tanto em benefício de alguém, quanto em benefício próprio. Então, comparando com o que a gente tem de inteligência hoje, é a mesma coisa. Eu respondo isso. Engraçado que você perguntar isso, porque eu respondo várias vezes isso para os outros colegas gestores de projetos. Eles perguntam para mim assim: Fábio, inteligência artificial vai tomar o meu trabalho? Eu falei, não, inteligência artificial é igual o Waze. Você não usa o Waze para seguir um caminho? Eu uso. Por quê? O Waze, o que ele faz? Ele analisa o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, te dá opções de caminho, te diz onde é que tem pedágio, onde não tem, onde o trânsito está pior, está melhor. Porém, quem dirige o carro e toma a decisão, vou seguir por esse ou por aquele, é o motorista, é o ser humano. Então, ele ainda continua, a gente fala muito, vai tomar meu lugar, ele vai agilizar
tarefas muito básicas de edição, de criação, mas no primeiríssimo estágio. No segundo estágio, desenvolvimento daquilo que tem que ser feito, ele não vai, né? Dependendo da pergunta que você faz hoje para uma inteligência artificial, se você, humano, não saber se a resposta, não tiver como conferir se aquela resposta é verdadeira ou não, você vai ser enganado. Eu ouço muito o Nerdcast, né? Então fizeram um exercício lá atrás, quando falaram disso. Quem criou o Jovem Nerd? Eles perguntaram para a inteligência artificial. Falaram que colocaram outros caras, colocaram outros nomes, né? As inteligências foram colocando nomes em um texto aparentemente verdadeiro. Mas assim, a gente sabe quem criou, então a gente sabe como julgar. O problema é quando você não tem como julgar e as pessoas usarem esse resultado para isso. Inclusive corporações. Eu falo pessoa, nós aqui, mas corporações tomarem decisões a esse respeito. Então, hoje ela serve para fazer análises muito boas de cenários, te dar opções de caminho como o Waze faz, mas quem vai dirigir esse carro ainda é o motorista, é o CEO da empresa, é quem toma decisões, e aí, infelizmente, ou felizmente, sei lá, ele vai poder ser guiado por emoções, por cobiça, por ganância, esse tipo de coisa. Eu toda vez que eu vou usar o ChatGPT aqui para fazer umas coisinhas básicas, eu dou bom dia para ele, pergunto se ele está bem, se a esposa ChatGPT está bem, e eu sempre falo para ele o seguinte: por favor, quando vocês forem dominar o mundo, lembre-se que eu sempre tratei vocês bem. Toda vez que eu pedi qualquer coisa, eu pedi por favor. Por favor. E ele respondeu. Depois você manda no grupo. Não, pode deixar. Nossa ideia não é dominar o mundo. Mas o Fábio tem uma visão. Não, mas o Fábio tem uma visão interessante que eu penso parecido com ele. A minha menina é um pouco mais radical com relação à segurança das IAs, né? Eu não fecho com robô de forma alguma, mas eu entendo dessa forma também. Nesse momento da inteligência artificial, ele é uma boa ferramenta, né? Inclusive, agora eu brinquei do ChatGPT, mas mesmo o ChatGPT, para você dar algum comando que seja de escrita mesmo, para te auxiliar na escrita ou numa correção de um texto que não está com tanto tempo para refazer, se você não der os comandos corretos e você não revisar, você tende a se vergonha com o que você fez, né? Eu digo, você tá me entendendo, né? Se você for fazer esse... Então, nesse sentido eu concordo. Mas qual pensando mais além, né? Até onde essa inteligência pode se desenvolver, né? Mas eu entendo também que trabalhos humanos, em grande parte, a maior parte, não vão ser substituídos por uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, quando ela é criada para otimizar o seu trabalho, né? Vamos lá, uma lavoura, vou dar um exemplo eu vou mais atrás ainda, ele deu o exemplo do Waze, eu vou mais atrás. Quando se arava a terra com um pedaço de pau, quando se criaram a enxada, foi melhorando. Quando se criaram o arado movido com boi, foi melhorando também. Óbvio que foi precisando de menos gente para fazer isso, mas são trabalhos que vão se aprimorando, né? Mas é interessante, um belo caminho de se pensar aí. Você fez a pergunta sobre inteligência artificial, Luciano, mas tem uma coisa que eu estava... Não parece, mas eu estava me preparando para o dia de hoje. E eu estava lembrando de corporações da cultura pop durante o dia, e interessante como o recorte de uma época, o quadrinho, ele é fascinante, porque ele é o quadrinho e o cinema, mas o quadrinho em si ele é fascinante porque ele tem umas liberdades que às vezes o cinema não tem. Se você pegar os anos 70 e 80, as grandes corporações que pensavam no futuro, então se você pegar quadrinhos que tentavam mirar o futuro, Homem de Ferro. No futuro, era uma corporação chamada Stark Fujikawa. Em Aliens, é Weyland Yutani. Então, se você pegar... qual que era a outra que eu estava na ponta da língua aqui? Enfim, várias corporações trazem
o Ocidente com o Oriente. O futuro ficcional é as grandes corporações vão dominar e vão ser conglomerados que unem Oriente com o Ocidente, né? Tirando do Robocop, que é uma, né, uma maluquice, mas você tem esse flerte entre corporações, óbvio que sempre dá merda, porque vai gerar uma situação de conflito, mas você tem esse flerte, e sempre gerando algo perigoso, né? Tô fazendo aspas no ar aqui, que vai ser a causa de um conflito, de alguma coisa que vai pôr em risco esse futuro. Mas é interessante essa visão 70, 80, de tentar unificar de buscar esse lado, né? É que eu fiz a pergunta porque a gente também vê muito no cinema dessa época, nos quadrinhos menos, mas a gente acaba vendo também, mas bastante no cinema, essas grandes corporações se entregando às inteligências artificiais e sendo dominadas por elas, né? Então a gente vê em Robocop, a gente vê Exterminador do Futuro, a gente vê no Matrix, né? Então assim, a gente vê até no Eu, Robô, né? Que é uma obra mais antiga, mas que o filme, a parte do cinema é mais recente. Então a gente acaba vendo todas essas inteligências artificiais se rebelando contra o ser humano, né? E no Alien não é muito diferente disso, né? É um reflexo dos anos 80. Então, assim, eu acho que era uma preocupação lá desde os anos 80 e que tá refletindo muito agora, né? A gente tá bem atual com essa preocupação, porque justamente a gente tem um imaginário formado lá nos anos 80 em que todas essas inteligências artificiais se rebelaram contra o homem, e hoje a gente tem a inteligência artificial, hoje ela é uma realidade, né? A gente acessa do celular, então assim, tá muito próximo da gente hoje. E é por isso a minha questão, né? Se é que a gente pode realmente confiar nas inteligências artificiais, tendo em vista que nesse filme ela é peça fundamental da parte da segurança ali, né, da empresa, justamente dando prioridade para o retorno do que ela encontrou ali, não priorizando não os tripulantes, né? Eu acho que elas não vão dominar, sabe por quê? Dominar gasta energia. A gente já viu isso em Matrix, o quanto eles precisam de energia para mover. Eu acho que os dois filmes que coincidentemente tem Scarlett Johansson como papel principal e que vão ilustrar isso bem é Her e Lucy, que tratam exatamente disso. Eu acho que se uma inteligência artificial evoluísse a tal ponto de criar independência, ela fala assim, cara, vocês não compensam o esforço. Mas eu não falo pelo lado da inteligência artificial dominar a gente desta forma. Mas eu acho que é uma metáfora. Eu vejo isso como uma metáfora, da forma que vocês estavam falando. Dominar no sentido de tomar as nossas funções. Lógico que você vai precisar de um ser humano operando. O exemplo que você deu do carro, por exemplo. Mas colocando em miúdos, assim, ó, vamos pensar logicamente. Se a gente cria um carro que ele é movido pela inteligência artificial e que a gente não precisa mais dirigir esse carro, eu sei que a gente vai economizar num monte de coisa, de acidente, de tempo, de trânsito, né, de engarrafamento no trânsito, mas você concorda que a gente também tem uma categoria aí de motoristas que vão perder emprego, seja ele taxista, seja ele os motoristas de aplicativo hoje, seja ele motorista de ônibus, né? Essa galera vai acabar perdendo o seu emprego. Então é nesse sentido que eu falo quando eu vejo a metáfora da dominação das inteligências artificiais, entendeu? Eu não acho realmente que ela vai criar inteligência suficiente para aprisionar a gente em cápsula e usar a nossa energia vital como energia para ela sobreviver, igual no Matrix. Mas eu acredito que pode sim substituir a mão de obra. Assim como vão ter que surgir novos treinadores dessas inteligências, pessoas que vão explorar o potencial, vai ter que haver uma renovação, isso é fato, né? Muitas das profissões que vão... né, nossos filhos pequenos provavelmente vão ter profissões que a gente nem sabe o nome. Operador de telégrafo, por exemplo. Então, operador de telégrafo. Eu sei que as coisas vão se modernizando e a gente acaba criando outras profissões. Eu acho que, na verdade, no fim, tudo vai se adaptar. Mas eu acho que até acontecer essa adaptação, algumas pessoas
sofrerão, né? Algumas consequências ocorrerão, né? Então, assim, é lógico, o mundo desde sempre está evoluindo. É porque ultimamente, dos anos 80 para cá, acho que ele deu uma evoluída tão grande, cara, tão grande que é meio assustador, né? Pra gente que tá nessa fase agora, vendo, né, com os próprios olhos essa evolução, então ela meio que assusta, né? E quando a gente sempre faz referência de obras fictícias com a nossa realidade, eu vejo essas obras fictícias que elas querem dizer justamente isso, que um dia a inteligência artificial ela vai dominar talvez algum cenário de trabalho, alguma coisa, e pessoas irão ficar desempregadas. Tipo, o cara que é motorista, só é motorista hoje, né? Ele não tem outra profissão. Ele vai ter que se adaptar de alguma forma para continuar trabalhando, entendeu? Você tocou num ponto que é sensível para quem tem, né, quem pensa nas questões humanitárias, né? Sempre existe uma crítica liberal ao trabalho marxista, trabalho acadêmico marxista, que dizem que o marxismo é contrário às evoluções tecnológicas, né? E na verdade não, né? Na verdade, quando Marx ou os marxistas mais dialéticos vão falar sobre tecnologia, eles vão falar sobre a que propósito ela vai servir, né? E aí, quando você tocou nesse assunto, eu fui formulando na minha cabeça essa ideia. Formulando não, né? Fui revisitando essa ideia. Essa tecnologia, essas novas tecnologias, elas só servirão para modernizar os trabalhos. Aí deu o exemplo que eu dei lá do operador telégrafo, né? Foi um trabalho que foi modernizado. Ou ele vai ser modernizado para que eu crie uma massa de excluídos? Essa que é a questão. Ou ficar aquém dessa produção? O que nós comentamos, né? Que o Fábio comentou, você comentou e nós tocamos aí, a inteligência artificial em si não é o problema. O problema é onde ela se vai direcionar, né? O que faremos com essas ferramentas que, em tese, são para melhorar a vida do trabalhador, quando ela não vire uma arma para que exista mais exploração e exclusão, né? Você criar uma elite favorecida por esses trabalhos e uma massa excluída, né, que é excluída. Eu concordo com você, a preocupação é essa, só que assim, como a gente tá discutindo o Alien, a influência em Alien ali, da inteligência artificial, é justamente prejudicial ao homem. É isso que eu tô falando, né? Eu entendo o que você tá falando, que ela pode vir no sentido, talvez alguma empresa, alguma corporação vai fazer no sentido de melhorar o trabalho, melhorar as condições de trabalho de um homem e tal, facilitar as tarefas diárias, igual o Fábio falou, as tarefas corriqueiras, mas vai chegar uma hora que vai ter que ter ali o sentimento, vai ter que ter o homem por trás, operando, etc. Eu entendo tudo isso. A minha questão e a minha dúvida, na verdade, é assim, toda a tecnologia que a gente vê que surgiu com boas intenções, acabaram muitas vezes sendo usado de formas que não ajudaram a sociedade, né? Na verdade, muitas vezes elas Sim. prejudicaram, né? As tecnologias desenvolvidas em armamento, em esse tipo de coisa, muitas vezes nem começaram, nem surgiram como formas de arma, né? Nem surgiram com essa intenção de arma, ou então surgiram com a intenção de se defender, de defesa, etc. Mas que acabaram num certo momento se virando contra as pessoas. Então, toda melhor tecnologia primeiro vai ser usada na indústria armamentista. Boa! Cara, tirou as palavras da minha boca. Não, e isso é histórico. Exatamente. Isso tá no Aliens 2. Isso tá no Aliens 2. Tá nos dois, podemos até fazer um gancho já também, né? Tecnologicamente falando, os períodos de avanço são feitos em épocas de conflito. Eu vou pôr o monóculo e a cartola aqui agora. Porque eu tenho um exemplo profissional, que eu passei exatamente por isso que o Luciano narrou aqui. No meu desempenho profissional. Eu tive um projeto no Paraguai, no interior do Paraguai, onde eu tinha que instalar um robô para fazer uma certa função, e aquele robô ia tomar o lugar de 8 pessoas. Só que existe um negócio chamado responsabilidade social corporativa, né? Esse termo existe, ele tem empresas que o seguem, né? Ele está alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, onde
graças a Deus, tem várias empresas que estão a fim de seguir, né? São signatárias e têm ações em boa parte desses 17 objetivos, que vão de tudo, desde a proteção do ambiente, as pessoas. E eu passei por essa situação, né? Tanto que quando eu cheguei lá pela primeira vez, então, gente, vai ter esse projeto aqui, vamos instalar esse robô. Os 8 paraguaios começaram a olhar feio para mim, porque entenderam na hora que não teria espaço. Porém, já estava no plano do projeto a utilização dessas 8 pessoas. Por quê? Elas trabalhavam as 8 em um único espaço de tempo e fazendo outras tarefas muito mais braçais. O plano era colocar o robô no lugar delas e utilizá-las em outras linhas, ampliando mais um turno. Então, você trabalharia menos horas, você conseguiria ter um outro turno de produção, até um turno mais confortável na jornada, analisando lá, do que eles realmente tinham. Você ia usar todos os operadores e todos seriam treinados, todos seriam capacitados, acompanhados por todo o ciclo de vida do projeto. Então, a gente ia colocar o robô, mas não ia deixar 8 pessoas desamparadas. Mesmo porque o próprio Paraguai tem uma lei de proteção de trabalhadores, onde é uma lei de proteção e incentivo, na verdade, né? Que se a empresa emprega população de origem indígena, e tem muito no Paraguai ainda hoje, ela tem benefícios. Então, óbvio que ela não faz por bem, né? Ela faz porque ela quer benefícios. Mas isso ajuda a proteger. Então, em vista desse, tem esse benefício, tem essas pessoas, o que nós vamos fazer? Não posso perder nenhum nem outro. Ok. Então, a gente chegou com essa ideia, falou, vamos colocar o robô, e esse robô, ele vai tirar esse trabalho muito braçal, manual, que não faz mais sentido, e a gente vai colocar todos eles em volta desse robô e em outras funções conectadas na linha de produção para garantir a sustentabilidade do negócio, não só em termos financeiros, mas em termos sociais também. Então, parece até estranho, né? Soa estranho isso hoje em dia, talvez se fale pouco, mas existe. Eu estou escrevendo um capítulo do meu último livro, ele é sobre responsabilidade social corporativa, né? E até um alento saber que tem alguém, não são todos, mas alguns se mexem. Então, Fábio, mas aí você está falando pra gente que tem uma proteção do Estado aí pro trabalhador, né? Então a gente vê a figura do Estado protegendo o trabalhador. Você mesmo falou que eles não fazem isso por bondade, por caridade. Eles fazem porque eles tiram alguma vantagem, porque o governo dá algum incentivo, etc. Então a gente tem uma proteção do Estado. Mas no filme Aliens, na verdade, no Aliens também, a gente tem completa ausência de Estado ali. A gente só tem o Estado maior que a gente tem ali é a corporação, né? E aí, quando você fica na mão de uma mega corporação, é complicado, cara, você apostar todas as suas fichas, porque quando a gente tá na mão de uma mega corporação dessa, você tem que entender que os fundamentos capitalistas, eles estão ali agindo. E qual que é o maior fundamento capitalista que tem, cara? É você ter o maior lucro possível. E para você ter o maior lucro possível, você tem que ter o quê? Ou você pagar muito pouco para os seus empregados, né? Em condição de quase de escravidão, ou você ter pouquíssimos funcionários e você ter a sua mão de obra robotizada, né? Maquinário, tecnológico e tal. Então, tipo assim, é uma discussão que eu sei que a gente não vai ter muita. A gente não vai chegar muito num denominador comum aqui, porque ninguém tem essa resposta ainda, né? Isso aí vai ficar para um futuro, eu acho. Mas eu ainda vejo, assim, que o filme, ele representa, o Ash, ele representa essa figura que a gente tem que se preocupar, cara. A gente tem que se preocupar, assim, por mais que tenham leis, por mais que tenham normas, por mais que os países sejam signatários, por mais que algumas empresas também sejam signatárias desses acordos, a gente tem que lembrar que tudo isso existe porque ainda existe um Estado protegendo as pessoas. Porque a partir do momento que a gente tem a ausência de Estado ou um Estado ineficaz, a gente vai ter as empresas agindo livremente da forma que elas quiserem. Visto o que vocês falaram aí agora há pouco, o X, o cara do X. Né? Exatamente. E aí, o pior de tudo é quando você tem, dentro da própria população, pessoas apoiando corporações. Bom, isso que me deixa mais... cara, não tem muito que eu colocar a não ser concordar
com o Luciano e concordar com o Fábio no sentido, dando aquilo que eu disse, né? A tecnologia em si não é um problema desde que ela tenha a regulamentação. Só que até onde vai até onde irão essas regulamentações em um futuro mais próximo de nós aí, onde essas distopias não serão mais distopias, serão nossas realidades. Então como vocês disseram, não vai dar discussão da conversa, que a gente não tá nem discutindo, porque eu acho que a gente nós três convergimos pro mesmo ponto, que a gente tá levando pro lado humano, né? Cada um, obviamente, com viés, né? E aí é interessante quando você leva uma discussão dessa, uma conversa dessa, com pessoas que têm realidades, apesar de serem amigas, realidades diferentes, né? O Fábio vai pela questão técnica e explica muito bem essa questão técnica. Eu tô convivendo há 3 anos, depois de 16 anos de opressão bancária, eu tô convivendo 3 anos diretamente com realidades de pessoas que são... Boa parte da minha sala vem de pessoas que são excluídas pela própria tecnologia, que vieram de problemas gravíssimos na época da pandemia por conta de não ter um celular para compartilhar informações da sala de aula, né? E a tecnologia para essas pessoas não serviram, não era uma fonte de inclusão, né? Era uma fonte de exclusão total deles, né? Só que a gente entende, a gente discute pelo lado humanista, a gente só vê o viés diferente, né? Diferenciado. Luciano, a mesma coisa também, né? Servidor público também, vem de uma outra linha, mas também, como você me disse uma vez, né? Você transita entre várias classes sociais e percebe várias realidades dentro do mesmo dia, né? Então tem isso também. Então é legal quando você vai para um lado. E isso, cara, e o mais interessante de tudo, puxando pra sardinha pro nosso podcast, que sempre acho que seus episódios são sempre bons. A gente tá falando de um filme, né, cara? E levou tanta discussão nessa linha. E nem chegamos no segundo filme ainda. Não, então só aproveitando... Na verdade, a gente chegou, a gente só não deu o contexto. Mas aproveitando... É verdade. Aproveitando o gancho, então, já do segundo filme, vamos entrar já no segundo filme. Não, porque a gente não vai concluir o primeiro mesmo, porque a gente nunca conclui nossas obras. Né? A obra não é explicativa, ela faz análise de algumas partes das obras. Né? Nosso podcast, ele funciona assim. Então, só fazendo o gancho já com o segundo filme, já que nós falamos de Estado e corporações, que o Fábio trouxe toda essa parte técnica aí do Estado e tal, não sei o que, eu acabei citando isso. Vale lembrar que existe uma empresa nos Estados Unidos que foi fundada lá no começo do século XX, acho que 1919, 1920, se não me engano, que é a Halliburton, né? É uma empresa petroleira, né, que explora... petróleo, campos petrolíferos pelo mundo. E aí é isso que eu falo, né? Voltando então a analisar a inteligência artificial com o Estado, com a parte militarizada agora que a gente vê no segundo filme, né? Essa empresa, ela explora então poços de petróleo, né? E ela tem uma parceria com o governo dos Estados Unidos, que inclusive é um pouco até indiscreta, né? Então assim, como que uma empresa... É até estranho, uma empresa petroleira, ela fornece material, ela dá suporte para o exército americano durante a guerra do Iraque, sabe? Durante as guerras no Golfo. Meu, é lógico que a empresa, ela tá vendo interesse ali, porque o que tem no Golfo? Por que a gente fala, quando a gente fala de guerra do Golfo, guerra do Iraque, todas as guerras no Oriente Médio que os Estados Unidos participam, do que a gente tá falando? A gente tá falando que tem interesse no petróleo, né, cara? E aí você tem o quê? Apoiando o exército dos Estados Unidos com suplemento, com mantimento, dando apoio tecnológico, uma empresa que explora petróleo, né? Então essa que é a dificuldade, né? Quando você começa a misturar governo, Estado, justamente com a corporação e com essas inteligências artificiais, a gente já vê que o ser humano ele acaba ficando meio desprotegido, né? Ele é o elemento secundário, né? Terciário nessa equação que você disse. Inclusive as questões humanitárias. Barril de pólvora do Oriente Médio é por conta disso. E aí você está falando do high power, né? Você está falando da questão onde os conflitos são militarizados. O petróleo permeia várias outras disputas onde não se foram militarizados, mas houve N golpes militares e golpes mais leves e tudo mais, né? Então, e aí você deu o exemplo do petróleo, obviamente, falando dando como
Como o norte é questão de riquezas, né? A gente tá falando do petróleo especificamente, que nos últimos 50 anos é o que moveu os grandes conflitos, né? Inclusive a Guerra Fria. Então, mas esses conflitos, é isso que eu tô falando. Quando existe alguns interesses por parte do Estado, que aí, assim, no filme Aliens, então voltando pro filme agora, o 2, o Aliens, fazendo o link, né? Que a gente vê ali no Aliens o quê? Uma empresa que é a corporação lá, ela tá voltando então no planeta que eles descobriram lá, que tinha os aliens, tá levando a Ripley de consultora, só que eles estão indo agora, eles não estão indo com 7 tripulantes, com uma nave de exploração, né? Eles estão indo com equipamentos militares agora, virou tudo militar. Então você vê a associação dos militares junto com essa empresa. E aí, quando a gente vê essa associação, por mais que eu tenha falado, que a gente vê a ausência de Estado nos filmes, nesse segundo filme, o exército ali, os fuzileiros navais, ele representa o Estado ali, na verdade, né? Então eu até me enganei, na verdade, tô errado, né? Porque não existe a figura do Estado ali, político, beleza. Mas existe a mão, o braço forte, mão amiga. Existe um braço forte, mão amiga, que é do Estado, representado ali no Exército, que está indo juntamente com um representante. E aí já não é, na verdade, 2 representantes, desculpa. Porque a gente tem uma inteligência artificial indo, né? Que é o Bishop, e a gente tem o outro cara lá, que é um ser humano mesmo, que é um dos dirigentes lá da corporação. Eu não lembro o nome agora do personagem. Mas ele tá indo, né? Como forma de... Então, assim, a gente já... E aí é engraçado que quando ele fala, o Bishop, voltando então na palavra lá que o Bishop, na frase do Bishop, porque ele fala... você teve ele fala pra Ripley, você teve um problema lá com a versão do Ash. Era uma versão assim, assim, assim. Essa versão deu muito problema, muita reclamação dos usuários mesmo. Mas eu sou uma versão nova agora, eu sou totalmente incapaz de ferir um ser humano, né? E aí, cara, você tem um viés diferente do Android, porque aí você tá levando o ser humano. Quem faz o papel do Ash no segundo filme é um humano, não é uma inteligência artificial. A inteligência artificial, ela foi reprogramada para não ferir os humanos. Então, assim, a gente cai de novo nisso que a gente tá falando, né? E aí eu vejo muito nesse segundo filme a inteligência artificial trabalhando pela humanidade, trabalhando, facilitando, sendo um atalho pro ser humano ali. Porque essa segunda inteligência artificial, o Bishop, ele realmente ajuda a Ripley, né? Diferente da primeira que não ajuda. Essa segunda, ela ajuda. E aí quem é o cobiçoso, quem é o que trai a tripulação, né, até os militares, é uma vida humana, né? Um ser humano normal ali, não é isso? Exato. O representante que você tá dizendo é o Burke, só pra... O Bishop é interessante porque ele entra como um membro da corporação. Ele é um soldado, na verdade, assim. Ele entra como uma peça de reposição, digamos assim, em lugar de um soldado humano, não só... e isso é muito frequente em várias obras da época também, né? Não vamos mandar soldados, vamos mandar, né, robôs, ou seja, vamos produzir T-1000 à vontade para eles lutarem a nossa guerra. Então o Bishop ele também tem esse papel, ele está lá no batalhão como membro de fuzileiros navais, porque a corporação falou assim, não precisa mandar os nossos nobres soldados de carne e osso, vamos mandar sintéticos, que são produzidos por alguém que domina, entendeu? Então, mas o Bishop, na verdade, ele não vai como soldado, ele vai como um androide que ajuda ali a equipe, né? Mas ele faz parte da Weyland Yutani, ele não tá indo como militar no segundo filme. Não, é que a Weyland fornece técnicos sintéticos, que eu tava lendo aqui, para o governo, para o corpo de fuzileiros navais. Eles fornecem soldados, digamos assim. Sintéticos. Isso, agora ficou claro, é isso mesmo. Ele vai numa forma de auxiliar, mas ele não vai para lutar exatamente, ele vai na forma de auxiliar. Então a gente vê essa integração entre a Weyland e aí sim uma figura estatal ali, né, que é justamente você colaborando
o Estado colabora com os militares, cedendo os militares, e você colabora, a empresa colabora cedendo tecnologia, né? E aí um detalhe que eu acho legal pra caramba nesse segundo filme é que, por ser um filme dos anos 80, a gente tá num período ali historicamente bem próximo da Guerra do Vietnã, né, que tinha encerrado a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos tinha participado da Guerra do Vietnã, enfim, que é final dos anos 60 ali, início dos anos 70, então tá bem próximo, né? Você tá um pouco mais de uma década, talvez, ali da guerra, né, que tinha acabado. E a gente vê que a configuração dos militares do Aliens é justamente igualzinho a configuração do exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né, cara? Até os equipamentos, por mais que tenha uma metralhadora que, gira, tem um telescópio ligado nas costas, tal, não sei o quê, mas, cara, é algo que, assim, pra época poderia até ser algo revolucionário, mas na visão de hoje, né, do século XXI, a gente acha meio, caramba, mano, se a visão dos caras no futuro era isso aqui já tá ultrapassado faz tempo, né? Inclusive, falando mais da parte militar, a gente vê que os caras não têm quase proteção, é um capacete meia boca, um colete balístico meia boca, né? Pele exposta, né? Você vê parte dos soldados ali exposta, braços, pernas, rosto. Hoje em dia, que, a gente nem tá tão no futuro assim, uma guerra, na verdade, nem é mais assim, né? A gente não vê mais soldado assim, dessa forma. Os soldados, eles são totalmente equipados, né, mano? Você não vê parte de pele aparecendo, os caras estão equipados com luva, com camisa manga comprida, né? As gandolas, calça equipada até não aparecendo nada, colete cobrindo a maior parte do corpo, etc. Então a configuração que eles utilizam ali é bem a guerra que eles participaram antes aí, que é bem anos 70, 80 ainda assim, né? Então, Luciano, existe um caminho histórico do uso da tecnologia que a gente pode resumir assim: tudo que é criado em termos tecnológicos, primeiro serve para matar e depois é usado para curar. Esse é o caminho da tecnologia, infelizmente, né? A gente vê isso em aplicações médicas muito visível. Por exemplo, né, na Segunda Guerra, as cargas de profundidade que os navios lançavam no mar para tentar escapar dos submarinos alemães, o princípio, né, da explosão e da onda de choque e da acomodação da água, que faz destruir, né, o que destrói o casco do submarino não é a água batendo, é o mar voltando na condição normal e puxando toda aquela estrutura. Esse princípio, usado na Segunda Guerra, só conseguiu ser traduzido para a indústria, vou falar indústria, né, para a saúde de uma maneira geral, para equipamentos de saúde, depois dos anos 70, né? Você já deve ter ouvido falar de... Quem teve pedra no rim já ouviu falar de um aparelho que chama litotriptor, para fazer litotripsia, que é exatamente o mesmo princípio aplicado numa pequena escala no seu rim para destruir uma pedra. É exatamente o mesmo princípio. Só que a tecnologia primeiro foi implementada pela guerra e depois para a saúde. Outro exemplo é a tomografia. O princípio tomográfico ele foi descrito logo depois da primeira radiografia, 1900 e Guaraná de rolha, 1909 por aí, né? Só que se eu descrevi o princípio da tomografia em 1909, por que eu só consegui fazer isso em 74? Quando surgiu o primeiro microchip. Só que o primeiro microchip já foi usado em equipamentos militares antes, como radar, sonar, esse tipo de coisa. E nos anos 90, a tecnologia de rastreamento e detalhamento, né, de geoposicionamento e afins, que os mísseis Patriot e Scud utilizavam na Guerra do Golfo, quer dizer, um cara dispara um míssil a quilômetros, ele entra pela janela de uma casa, se deixar, foi primeiro utilizado para equipar esses mísseis para depois migrar para uma tecnologia curativa, ou seja, equipamentos de imagem, de posicionamento, geração de imagens tomográficas, de ressonância magnética e afins, para curar. Então, historicamente, o que acontece? Primeiro usa a tecnologia em benefício de alguém, de um grupo, de uma organização, de um governo, seja o que for, de interesses. E aí depois, agora a gente pode emprestar o mesmo princípio para salvar as pessoas que a gente está matando no começo. Então, várias tecnologias na história real seguiram esse caminho. E isso acontece de algumas maneiras, né?
no cinema. E eu gosto de incluir, inclusive, o robozão, eu sempre confundo. O exoesqueleto da Ripley, ele é no... O exoesqueleto não é uma empilhadeira, é no 2, no É Aliens. no 2, É. tipo isso. Esse poderia até ser um exemplo, né, de exoesqueleto utilizado primeiro para um fim que não para reabilitar alguém, concorda? Então, esse recorte, ele transparece nos filmes porque é muito da realidade, e é isso que a ficção faz, né? Você pega a realidade e extrapola como se fosse no futuro. Não, ô Fábio, isso aí faz todo sentido o que você falou, né? A gente tem lá, acho que o micro-ondas, o GPS, todas as tecnologias que foram desenvolvidas durante a guerra, né? O que você falou, né? A Guerra Fria ajudou muito, né? A corrida espacial, que a gente falou lá no podcast do Superman, então ajudou a desenvolver muita tecnologia. Eu concordo, infelizmente, as guerras, elas trazem essa questão de desenvolvimento tecnológico, porque existe uma corrida ali entre dois territórios inimigos, justamente querendo um aniquilar o outro, e para isso eles precisam desenvolver novas tecnologias, né? Infelizmente é isso. E aí a gente vê essa tecnologia no filme Aliens utilizada dessa forma também, né? Como forma de exterminar os aliens ali, enfim, é isso aí. Eu queria só fazer uma última pergunta para vocês agora, para a gente já começar a querer dar nossas opiniões finais aí. Mas antes eu quero fazer essa última pergunta, que é o seguinte: a gente sempre vê, quando a gente. Sempre não, mas geralmente a gente vê em filmes com extraterrestres, alienígenas, que envolve, inclusive envolvendo guerra, a gente sempre tem a concepção de que esses filmes eles estão trazendo alienígenas ali, mas que na verdade existe um subtexto, né? Existe uma ideia nas entrelinhas que é geralmente o exército dos Estados Unidos enfrentando outros povos. Vocês enxergam isso na franquia Aliens? Vocês acham que quando o exército ou talvez a própria Ripley está enfrentando o Alien ali, o xenomorfo, tem esse subtexto de ser um outro povo? Mais especificamente, a gente tá falando de final dos anos 80 ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, meio dos anos 80, onde a Guerra Fria estava já enfraquecendo um pouco a sua corrida ali entre União Soviética e Estados Unidos. Mas o que vou falar de forma mais explícita. Vocês acham que a representação do Alien, do xenomorfo, ele representa os soviéticos ali naquela situação ou não? Caramba, hein? Se você for pensar do primeiro Alien, vamos pensar no primeiro Alien, da forma que o Alien entra e ele sai ali depois sai logo que ele aparece, você pode fazer uma metáfora, né, como eles veem muito, né, os comunistas se infiltrando na sociedade capitalista e nascendo por ali, renascendo de dentro deles. Isso é uma extrapolação total da minha cabeça de agora, tá, gente? Não tem nunca vi ninguém falando isso naquele caso. Mas eu acho que, agora voltando, eu acho que não sei se dos comunistas, Luciano, mas os aliens serem... porque eles querem lucrar com o alien também, né? Lucrar com o xenomorfo, né? Não só a exploração, mas que eles querem lucrar com eles. A gente pode fazer um paralelo com os povos que foram escravizados, visto como selvagens também e tudo mais. Podemos pensar nessa linha. Tá? Dá uma margem grande para isso. Eu concordo. Eu pensaria até na expansão para o Oeste. Oeste. Né? Pode crer. Porque o lance de colonos. Porque, olha bem, boa. Analisa Aliens pela ótica do Alien. O que ele está fazendo? Sobrevivendo. O invadido foi ele? Boa. Pela ótica do Alien, ele não está fazendo mais nada do que a natureza dele. Acontece que, pela ótica do humano, o que ele faz é barbárie. Pois bem, olha bem o que os indígenas, né, do oeste americano faziam. Não, escalpelava, fazia isso. Barbárie. O que eles faziam tá na cultura, tá no jeito deles, e era o jeito de se explorar, de responder à agressão que eles estavam sofrendo. Então, sim. E a gente sabe que a história é contada por quem ganha, né? Boa. Não,
Você imagina que é uma obra estadunidense, esse paralelo com a expansão a oeste Dá mais sentido, a né? metáfora dá mais sentido, né? Que aí você estaria, quando você estava falando da vinda da expansão colonial, também daria, mas aí você está falando mais da Inglaterra, né, e dos países europeus. Mas um bom paralelo, um excelente Então, paralelo. o paralelo, na verdade, eu fiz a pergunta fazendo um paralelo com o período, mas realmente, se o que o Fábio falou faz muito mais sentido. Se você olhar, analisar o Alien, Porque não é um O exército Alien tá errado, contrapondo a a grande outro, né? questão, ele tá errado. é, Tá errado, ele tá sobrevivendo. É, tá não, e se sobrevivendo. você for fazer um comparativo com os soviéticos, você teria que ter duas potências mais ou menos na mesma linha, né? Entenda a mesma linha, né? Sim, sim, Seria mesmo o nível, né? reverso, Mesmo grau. mesmo nível e teoricamente com os mesmos tipos de armas, só com alguma tecnologia diferenciada. Mas aí o Fábio diz tudo, é uma questão que para nós o Alien se porta de maneira selvagem, né? Mas visto pelo lado do Alien, ele é o invadido, né? Ele não é o invasor. É muito boa, interessante. Você vê como que cada podcast, cada história, a gente vai analisando coisas que se a gente estivesse pensando sozinho, nunca ia sair, né? Mas deixa pro ouvinte aí também, então deixa aí depois nos comentários o que você acha do Alien, se ele tá fazendo uma analogia à expansão dos Estados Unidos para o oeste, se ele tá fazendo uma analogia contra os comunistas, o que você pensa aí? Ou se ele não tá fazendo analogia a nada, ele só tá contando uma história de ficção e você tá se divertindo pacas com ela. Não, e é aquilo que nós já falamos, acho que falamos em todos, né? O autor, quando faz a obra, acabou, né? Não é mais dele, né? Não, A interpretação é nossa. é nossa. É isso aí. Fábio, vai lá, fala aí sua interpretação sobre Alien e o Oitavo Passageiro e Aliens, o Resgate. É um filme que vale a pena ainda hoje? É um filme que te traz muito medo, que nem você já falou? Qual a sua análise aí final sobre as obras? Alien e Aliens, os dois primeiros, eu acho que entra na categoria dos filmes obrigatórios, atemporais, né? Que a gente já falou alguns, como Exterminador, os primeiros, né? Aliens, De Volta para o Futuro. Você tem uma série de filmes que são atemporais, óbvio. A gente tem que assistir com um certo distanciamento, né? O ritmo não é frenético. Os efeitos podem parecer datados se comparar hoje em dia, então nem tudo evoluiu, mas assim, se quem gosta de cinema, eu gosto muito e não tô nem aí com medo igual eu tenho, né? Tem que assistir sim, porque ele realmente entra na categoria de filme bom, que passa o tempo. Ao contrário, né? Eles lançam tantas continuações merda que o primeiro vai sempre ficando melhor. Né? Então, vai melhorando, né? Igual Star Wars. Né? Você lançou a trilogia inicial, puxa, é mais clássica. Aí lançou a segunda do George Lucas, 1, 2, 3. Ficou em Aí depois que você vê o que se fizeram por último, você fala, não, 1, 2 e 3 são maravilhosos perto do filme, como acabou. Né? Me dói no fundo do âmago falar isso, porque vocês sabem o quanto eu sou fã de Star Wars, né? Mas enfim, eu acho que sim, eu acho que são dois filmes que a gente tem que ver. Tá vindo outro, né? E eu não sei quando que estreia logo, né? O Já estreou, Romulus. né? Romulus já Já estreou? tá no cinema. Uhum. Então, eu acho que vale a pena porque, pelo que eu vi, ele tenta resgatar traços dessas trilogias iniciais. Na verdade, ele traça alguns paralelos, apesar de ser ambientado em outro momento. E o que eu achei interessante é que ele mostra outros ângulos da infecção, por exemplo, do processo, daquilo que é gore do primeiro. Então ele mostra outros ângulos do facehug, dominando a pessoa. Tem uma cena do trailer que mostra a pessoa iluminando as costas e aparecendo meio que uma visão de raio-x ali, a imagem colorida do filhote xenomorfo ali no peito da pessoa. Então, eu acho que ele vale a pena para ilustrar outros ângulos, não sei se a história vai ser boa, mas que só corroboram
a ver os iniciais, os 2 primeiros, que eu acho que sim, são muito necessários. E aí tirar as conclusões de ficção, que a ficção é isso, ela é feita para dar liberdade para a gente imaginar um futuro próximo ou uma situação que a gente, imaginativa do que pode vir. Boa. E aí, Marcelo, o que você acha sobre Alien e Aliens? Mas vou dizer que é um filme que, quando eu era diferente do que o Fábio disse, esse filme nem me dava medo, eu não assistia. Eu não conseguia assistir. Olha como é interessante, né? O primeiro filme da franquia Alien que eu assisti inteiro foi o Prometheus. Começou muito mal. Comecei mal pra caramba. Aí eu fui ver os outros, falei, não, tem que ver os outros, que não é possível, né? Que todo mundo fala tão bem. E realmente esses 2 primeiros são os 2 melhores. Esse subtexto que a gente analisou aqui bastante, né? Falamos sobre a nossa visão, né? Sobre a nossa ótica de subtexto. Ele é um dos filmes mais ricos dessa leva, acho nisso. Eu penso assim. Como vocês disseram, né? Toda a questão de efeitos práticos, de ritmo do filme dos anos 80, né? Começo dos anos 80 ali, final dos anos 70. Mesmo levando em consideração tudo isso, ele ainda é um filme 9,5, o primeiro Alien. O segundo, cara, eu gosto do James Cameron, mas não gosto tanto quanto a galera gosta. Eu acho que ele tem excepcionais filmes, como é o Exterminador do Futuro 2, por exemplo, e é que vocês comentaram também, gosto deles. Mas eu acho que a visão do primeiro filme do Ridley Scott é melhor do que a dele. Mas aí o ser melhor é tipo, um é 9,5, o outro é 9 também, não é nada assim, né? Então, com relação a recomendar, os 2 filmes são sensacionais. E aí, como vocês disseram, você pode fazer apreciar o filme de todas as maneiras, né? Ou só com uma bela diversão, que é uma bela diversão, tanto o primeiro quanto o segundo. Ou se você quiser deixar o filme um pouco mais cabeçudo, dá para fazer as análises conforme nós fizemos aqui também, que também eu acho que agrega até mais, né? E é isso aí, é um filme recomendadíssimo. Os 3 primeiros eu acho que são recomendadíssimos. O Prometheus é ruim, mas... vai lá, vai. Tirando uma coisa ou outra, ele até dá para assistir. Mas tem umas bombas aí, cara. O Prometheus é uma ideia muito boa, mal executada. Nossa, muito boa, muito boa. Desperdício também. Eu penso assim também. Cara, muito. É um desperdício. O Prometheus é o único filme que consegue reunir super cientistas burros. Aham. É isso mesmo. Né? Não, Né? Estou num ambiente desconhecido, vou tirar a máscara. Vou tirar a máscara. Tenho que fugir de um objeto que está rolando na minha direção, do tamanho de um prédio, e vou correr em linha reta. Linha reta. Cara, essas são as 2 coisas mais estúpidas do cinema. Essa daí, o Batman esquecendo a caixa materna no Liga da Justiça. Mas é isso, eu também vou na mesma linha que vocês aí. Eu acho que Alien, o Oitavo Passageiro de 79 e Aliens de 86 são 2 clássicos aí, principalmente não só do cinema, né, mas da ficção científica, de ação, etc. Eu vou pela mesma linha. Eu acho que o primeiro filme ele é melhor do que o segundo, mas também não é algo avassalador, assim, nossa, o segundo filme não é isso. Eu acho que eles são bem próximos. Eu só acho que muda muito a temática. Eu acho que o primeiro filme, ele é um terror espacial, né? Um horror espacial, na verdade. Não acho que é um terror, acho que é um horror espacial. É um filme que a gente sempre comenta, né? Claustrofóbico, é um filme apertado, é um filme que você fica tenso o tempo todo. E eu gosto muito disso, né? Eu acho que o Ridley Scott ele é magistral nesse primeiro filme aí do Alien. E o segundo eu já vejo mais como um filme de ação mesmo. Já não tem tanto a parte do terror, porém a gente tem uma parte que acho legal
bem legal no segundo filme, que é a parte de descobrir outras coisas, porque você acaba ficando curioso ali sobre o alien, sobre aquela forma de vida, como que ela surgiu, da onde vem, e o segundo filme ele traz algumas explicações nesse sentido, né? Eu gosto muito, e aí juntando os dois filmes, eu gosto muito do percurso que a Ripley percorre aí como personagem, né, no desenvolvimento de personagem dela. Gosto muito, muito de verdade. Volto a dizer, né, lembrando que nos anos 80 os personagens eram basicamente homens, né, masculinos ali, fortes. Então a gente tem o Rambo, tem o Schwarzenegger. Então a gente tem esse estereótipo, né, de homens fortes, musculosos, testosterona espirrando na tela. E aí vem a Ripley, cara, que é uma personagem feminina. Então, assim, eu acho que faz bem esse contraponto. E eu acho que ela tá muito, muito bem mesmo nesses dois primeiros filmes. É uma boa atriz, acho que ela tá atuando bem, sabe? Ela encarna bem o personagem, fazendo esse papel de no começo não tão protagonista, né, no começo ali, mas depois no segundo filme, sim, se tornando uma guerreira combatente ali. Então, assim, acho bem legal esse desenvolvimento todo. E que nem vocês disseram, é uma obra obrigatória aí para quem cresceu nos anos 80, 90 aí, quem gosta de ficção científica, né? Acho que vale muito a pena assistir os dois. E lembrando, o Fábio comentou aí que tá surgindo o Alien, tá já no cinema, Alien Romulus, né? Que é um filme que eu tô numa expectativa alta para assistir, que conta uma história que acontece justamente, se eu não estou enganado, entre esses dois primeiros filmes, entre o Alien, o Oitavo Passageiro, e o Aliens. É uma história que ocorre ali no meio desses dois filmes aí. Então deve explicar mais algumas coisas aí. Tô empolgado para ver, ainda não tive oportunidade, mas assim que tiver oportunidade vou assistir. Beleza? É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, né? Mais um episódio aí que a gente debateu as entrelinhas e os subtextos existentes aí em Alien. Quero agradecer aí a participação do Fábio, nosso amigo aí de muitos anos. Obrigado, Fábio, pela participação. A gente espera você em outras oportunidades aqui. Você contribuiu demais aí pro nosso episódio, trouxe toda a sua sabedoria burguesa para esse nosso humilde podcast. Muito obrigado aí, Fabião. Eu vim trazer glamour, luxo e elegância, garbo e elegância para esse podcast. Esse foi o objetivo do convite. Mas, vamos lá, brincadeira à parte. Não, eu que agradeço. Estava com saudade de gravar, faz muito tempo que eu não gravo. Vocês sabem que eu gosto disso, então obrigado pela lembrança, por me chamar, por me fazer falar de filmes que eu tenho medo, principalmente. Se eu pudesse dar uma dica que eu esqueci de dar, os quadrinhos que envolvem aliens. Aliens vs Predador, coisas desse tipo, tem muita coisa legal lançada aí nos anos 90, mais ou menos, que a gente acha aí requentada na banca do Capitão Alma Negra, ou por aí. Então você consegue ter quadrinhos bem legais, porque o quadrinho faz uma coisa que o filme não consegue fazer muito bem, ou não tem recurso para fazer muito bem antigamente, que é mostrar mais o Alien. Porque uma das graças do Alien é que ele não aparece tanto. O suspense dele aparecer te causa muito mais impacto do que mais tempo do que ele em tela, né? Se for ver, ele tem pouco tempo em tela, se for somar o tempo do Alien, então, comparado com a Ripley, né? Agora, os quadrinhos é uma dica. Então, muito obrigado pelo convite. Espero poder participar de uma edição de quadrinhos. Por favor, me convidem. Já estou me autoconvidando. Já está convidado. E as ordens, sempre. Marcelão, obrigado aí de novo pela participação. A gente esqueceu de falar, né? Mas a gente estava comentando aqui em off. Os dois filmes envelheceram muito bem, né, cara? Apesar de ser filmes dos anos 80 aí, dá para assistir tranquilamente, que são filmes
que envelheceram muito, muito bem. Acho que o primeiro envelheceu até melhor do que o segundo, né, na minha opinião. E, Concordo. uma coisinha ou outra ali vai ter, claro, porque os caras estão usando tecnologia dos anos 80, mas assim, dá para assistir tranquilamente, né? Só tô fazendo esse adendo porque eu esqueci de fazer no meu resultado final, lá na minha análise final, então tô deixando aqui agora esse adendo, mas agradeço aí, viu, Marcelo? Obrigado de novo pela participação aí. É isso, cara. Como eu disse, o melhor momento da semana, com certeza, pelo menos até ali na primeira semana de outubro. Esse é o melhor momento da semana. E, cara, mais uma vez aí, o Luciano já agradeceu, mas mais uma vez aí cumprimentar o Fábio, que, como eu disse lá quando o William veio, o Fábio, ele não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro bastante. Ele foi a primeira pessoa que me emprestou um gibi, cara. Olha que coração bondoso. Iniciando Foi os amigos nas drogas. Cavaleiro das Trevas ainda, a sequência inteira. E é isso aí, agradecer a audiência e é isso aí, gente, valeu e agradecido. Até a minha coriza melhorou durante o programa, melhorou bastante agora. Vou conseguir dormir melhor. É isso aí, pessoal. E agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Você é parte importante, né? A parte mais importante, inclusive, do nosso podcast. Com certeza você que está nos ouvindo aí do outro lado, tá bom? A gente gosta de conversar entre a gente, claro, nós somos amigos, gostamos de conversar com os amigos aqui, claro. Mas a gente gosta também de conversar com você que está aí ouvindo do outro lado, tá bom? Então, se você gostou deste episódio, indique o nosso programa para um amigo, tá? E não se esqueça de compartilhar os episódios aí nas suas redes sociais. Ajude-nos a crescer e aumentar os nossos ouvintes, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo como este. E se você quiser bater um papo com a gente, comentar ou dar alguma sugestão, é só nos procurar lá no @manifestodocaos_, nosso Instagram, onde colocamos todas as novidades e onde você encontra mais informações sobre a Nona Arte. Ou ainda através do e-mail manifestodocaospodcast@gmail.com. Um grande abraço, até o próximo episódio, tchau!